Gerson falar, né? Algumas coisas aqui como pastor da igreja. É como se Deus falasse, confirmasse ao meu coração, pastor. É por isso que existem os desertos da vida da pessoa. As aflições e as dificuldades. São as formas de Deus não perder essas pessoas. Deus coloca no deserto, Deus prova ela para que ela corra e peça ajuda. Eu acredito que seja verdade, né? O bom pastor, aquele que cuida da ovelha, para que a ovelha não se dispersa. Eu já ouvi algumas passagens assim, o pastor quebra a pata dela. Quebra. Parece uma injustiça, não parece? Mas não, é para ele colocar a ovelha no coração dele. E para ela ser restaurada e curada. Amém? Amém? O pastor estava falando acerca, né? É diferente a presença, sim ou não? Alguém tem parente distante aqui? Em outro estado? Você conversa com essa pessoa por telefone? Ainda que você veja ela, é diferente, né? De você vê-la pessoalmente, presencialmente. Tipo assim, ó, alô, pastor Gerson, atende o telefone aí. Pastor Gerson, tudo bem com o senhor? Saudade sua, hein? Estamos distantes. É diferente de eu chegar assim, ó, bater a porta da casa dele, ó. Pastor Gerson, tá tudo bem? É diferente. Ó, presença, comunhão, partir do pão. Amém, família? Nós estamos nos últimos dias e Deus quer que nós sejamos ministro de pregar a palavra para as pessoas. Quantos tem cartão de crédito aqui? Tem? É um desespero quando você quer fazer uma compra e você perde a senha, sim ou não? Sim ou não? Tá lá o seu salário, caiu na conta, tu doido para sacar o teu salário, perdeu a senha, já era, filho. Tocou 3 vezes, senha errada, esquece, cartão bloqueado. E tem muito crente que infelizmente perdeu a senha e está bloqueado a vida de intimidade dele com o Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 1 fala assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem agravados seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que bom que vocês vieram aqui. Quero julgar ninguém porque não está aqui, mas o meu desejo é: você venceu o seu dia e você está aqui. E você não vai voltar para casa da mesma forma como você chegou aqui. Amém? Glória a Deus. É uma responsabilidade, o pastor pede para a gente ministrar e ainda fala assim: quero ouvir a sua voz. Pastor, é melhor o senhor ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, através da minha vida, amém? E estava aqui meditando num texto, já tinha separado aqui o meu estudo. E lembrei desse texto aqui. Antes de ministrar a palavra, eu vou ler esse texto. Lucas capítulo 24, versículo 36. Aí tu já vai na vibe comigo aí. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: quem apareceu de repente? Quem? Que a paz 24, 36. Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos. Esse texto fala que no caminho de Emaús, Jesus, após a ressurreição, ele estava caminhando e tinha 2 discípulos desligados, perdeu a senha. Totalmente
de repente estava pensando em alguma coisa que não era o reino. E Jesus se apresenta para eles. Jesus mostra para eles os cravos que furaram as suas mãos, a mão furada. E depois de um tempo eles caíram em si. Eles estavam andando com Jesus, Jesus ao lado deles, e eles deram de ombro. Ministra aí essa canção. Isso. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Amados, Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Por que que está? O pastor disse que ia fazer cultos, que ele estaria convidado para estar presente. E ele está na casa. Ele está presente. Ele está aqui. A Bíblia fala que na presença dele a tristeza pula de alegria. Como é que pode isso? A tristeza vê Jesus e fica saltando de alegria. E eu e você, como filhos. E estava meditando esse texto a ser ministrado aqui. E quando a gente é convidado a estar, ninguém sobe aqui porque é profissional, não. Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor quer comunicar à igreja? O que o Senhor quer falar? Porque é dado um título para nós acerca de quem o Senhor é. Como é que meus irmãos vão sair de lá? Não é assim, pastor? E eu coloquei um tema para essa mensagem de hoje. Você pode colocar aí, por favor, Alexandre? A senha é andar com Jesus. Eu trabalho na feira Expor Bebê junto com a minha esposa. E às vezes vai umas senhorinhas lá, né? Que desespero, ela passou a senha errada 2 vezes. Ai meu Deus, vai cancelar minha conta. Ela esqueceu a senha. Mas a minha senha e a sua senha é andar com Jesus. E como a gente está desenvolvendo os cultos acerca do Espírito Santo, eu tive um mentor que me ensinou a amar a presença do Espírito Santo. E alguns livros eu lia na época, o senhor deve conhecer o autor Benny Hinn. Meus irmãos, minhas irmãs, Benny Hinn era um homem, é um senhor, mas que ele tem uma intimidade tamanha com o Espírito Santo. Vocês podem ver em vídeo, as pessoas estão no auditório, estão presentes no ambiente lotado. Quando aquele homem libera a palavra, a unção de Deus, todos recebem o impacto da presença de Deus. Mas é simplesmente liberar uma palavra? Não. Vai ver o histórico, vai ver a vida, vai ver o que foi necessário para ele ter tamanha unção. Amém?
Não é chegar aqui, receba o Espírito Santo, ser batizado. Não funciona assim. Aí eu peguei partes do livro, frases que estavam no livro. Sim, há poder na presença do Espírito Santo, acerca da qual escrevi no livro Bom Dia Espírito Santo. E também há poder na unção que quero ensinar a vocês. É igualmente a um preço que precisamos pagar para obter e reter essa unção. Há o quê? Há o quê? Um preço. Ô glória. Kathleen Kuma, pastor já deve ter ouvido falar também, né? É uma senhora que na sua época ela tinha uma intimidade, ela entrava no culto e ela reverenciava, ó, entre você desrespeitar a presença do Espírito Santo, eu prefiro que você bata no meu rosto. Respeite a presença dele que está aqui. Respeitem. E aquela mulher, dizem aos antigos, parecia que ela levitava, tamanha a presença de Deus sobre a vida dela. Alguém aqui já teve uma experiência de estar perto de alguém cheio do Espírito Santo, que a tua carne fica tremendo? Isso foi só na Rua Azusa, só foi na vida desses que passaram? É porque a gente deixou de andar com Ele. É porque os afazeres da vida têm nos distanciado de vivermos em comunhão com Ele. As coisas desse mundo têm tomado forma. Esses dias, hoje eu estava lembrando, né, eu estava lá em Alcântara conversando com um cliente e ele conheceu o meu falecido pai. E na época que meu pai era vivo, nós tínhamos uma casa de praia, como tem até hoje, lá em Itacuruçá. A casa era o sonho do meu pai. Era tudo que ele queria, a casa de praia para os filhos. E ele estava lembrando daquela época, que ele era amigo do meu pai, contando os amigos do meu pai. Mas naquela época eu tinha casa de praia, eu tinha barco, eu tinha amigo, eu tinha tanta gente. Mas existia um vazio no meu coração, que a casa de praia não trazia esse refrigério. Casei com a Fabi tem uma casa de praia lá em Rio das Ostras. Abrimos mão, renunciamos estar na casa de praia, na região dos lagos e na Costa Verde, para vir para EBD, para estar presente nos cultos. Quando dá uma oportunidade, a gente faz uma visita, pastor. Janeiro, mês de férias. E quando aparece uma oportunidade, que tem um feriado que não nos atrapalha em estarmos na igreja, mas sempre aprendi. Hoje a minha submissão está sobre o pastor Gerson. Pastor, o senhor me abençoa aí em tal lugar? Se ele falar assim, eu abençoo, eu vou. Se eu pedir a ele, ele falar assim, ó, sinto no coração que é para você não ir, eu vou falar para a pessoa que me convidou, ó, deixa para uma próxima vez. Eu aprendi, desde quando eu era membro, aí subi na escala auxiliar, diácono, sempre dei satisfação ao meu pastor, porque talvez eu não estivesse no culto. Até hoje é assim. Tive trabalhando alguns dias atrás. Comuniquei ao Senhor que eu estaria ausente? Comuniquei. Amém. Glória a Deus. Eu vou voltar para esse texto aqui daqui a pouco. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Atos 4:13. O livro de Atos está sendo o livro que nós estamos estudando, é o livro que está sendo ministrado. E o que eu entendo com isso? É a ação do Espírito Santo envolvendo a igreja, edificando a igreja, restaurando a igreja, revestindo a igreja, trazendo temor à igreja. Amém ou não amém? Mas eu queria falar, antes de adentrar aqui nesse texto, eu queria comentar acerca de duas pessoas que andavam com Deus. O primeiro deles, Enoque. Enoque, ele viveu pouco, tá, irmãos? Ele viveu pouquinho.
comparado aos seus filhos, aos que estavam próximo dele. Enoque, está lá em Gênesis 5:24. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. Enoque o quê? Ele ia... Não, ele andava. Andava com Deus. Ele só queria saber de Deus. A vida dele era Deus, a presença de Deus, o caminhar com Deus, estar junto com Deus. Ele sentia-se realizado. As coisas desse mundo não tinham nenhuma influência sobre a vida dele. E um estudo que eu estava vendo aqui, Enoque andou com Deus, refere-se a um dos maiores testemunhos de fé registrado na Bíblia. Diferente dos seus contemporâneos, Enoque teve uma comunhão tão profunda e íntima com o Criador, que aos 365 anos, ele foi transladado aos céus. Deus o tomou para si. Enoque, vamos embora. Cara, eu te amo demais para te deixar nesse mundo. Vem estar comigo para sempre. 365. Eu já ouvi alguns pregadores falando, né? Em se tratando de ano, Deus conta um dia como se fosse um ano, né? É como se hoje eu e você vivêssemos 365 dias andando com Deus. Sim ou não? 365 dias, 365 anos. Enoque andou com Deus todos os dias, até a consumação do século. Ele não te deixará sozinho. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Amém? O que significa andar com Deus? Fala de intimidade, fala de aliança, fala andar de mãos dadas com Deus, simboliza um acordo mútuo, fala de amizade, devoção, submissão à vontade de Deus. A respeito da fé inabalável, a Bíblia destaca que sem fé é impossível agradar a Deus. A vida de Enoque era a prova dessa confiança, tornando-se uma luz em meio a uma geração que se afastava do caminho do Senhor. Amém. Algumas pessoas, no início da conversão, eu gostava de ver essa pessoa ministrar, porque eu via a vida de Deus saindo dela. Já teve um pastor lá na igreja que ele foi ministrar uma quarta-feira, encheu, lotou. E por 2 vezes eu e Fabiana a gente foi ver ele pregar, uma vez em Niterói e uma vez na Cidade de Deus. Ele emanava a vida de Deus. Eu não via impossibilidade de distância de estar perto dele, porque ele ministrava a vida de Deus. Na época em questão, o pastor Marcos Feliciano, como ele me abençoou com as mensagens, com a fé, com a ousadia, com a intimidade. Eu olhava assim, eu falei, uau! E outro homem, que Deus o chamou para andar com ele, ele ouviu a voz de Deus: Abraão, sai da tua casa, da casa dos teus. E o que ele fez? Ele ouviu e ele saiu. Abraão recebeu uma palavra, uma promessa, mas em meio à espera e à conclusão dessa promessa, Abraão tentou de certa forma ajudar a Deus. Pode ajudar a Deus, pastor? A gente retarda um processo. Então Abraão, ele recebe a palavra, ele recebe a aliança. E certa vez ele indaga a Deus: Senhor, eu não tenho filhos. Será que o Damasceno Eliezer vai ser o meu filho, o meu herdeiro? Deus prometeu que lhe daria um filho. Mas lá em Gênesis capítulo 17, Deus fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser defeituoso. Ser o quê? Por que Deus fala isso para ele? Abraão, se liga. Se você andar comigo, você vai viver a perfeição. Olha aí, o quanto tempo você perdeu desconfiando da promessa. Deu um jeito,
Você se envolveu com Agar, teve um filho que eu não te prometi. Tanto é que no momento oportuno, Deus fala com a esposa dele e manda Agar e o seu filho Ismael para o deserto. No deserto, por aliança a Abraão, Deus fala com o menino. E Deus abençoa o menino. Mas quando Deus fala, o teu filho, aquele a quem tu ama, ele se refere a quem? Isaac. É o filho da promessa. Então por que Deus chamou Abraão? Anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Para de duvidar. Para de questionar. Para de fazer tantas perguntas. A própria Bíblia fala que Abraão, tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor, Deus fala assim, ó, porventura, ocultaria eu, Abraão, aquilo que eu posso fazer? Você tem noção do que é isso, Diácono Átila? Tamanha intimidade, ó, eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer, ele é meu amigo. Você está entendendo? Deus quer filhos, Deus quer os obedientes, Deus quer os amigos. Você conta a sua particularidade para o inimigo seu? Você conta para quem? Para o amigo. São muitos amigos que nós temos? Não. A Bíblia fala de um rei Ezequias, um rei bênção demais, mas que chegou um dado momento, ele ficou doente, aí ele foi chorar. Aí ele deu o currículo dele para Deus. Isaías voltou, falou, ó, fala para ele que ele vai ficar curado, vou dar ele mais 15 anos de vida. Aí ele ficou feliz da vida, curado. Aí veio um amigo, ele abriu a casa dele para o inimigo. O inimigo saqueou tudo que ele tinha. A quem nós temos confiado a nossa vida? Será que você abre o seu coração para alguém que não tem temor a Deus? Deus instituiu o pastor Gerson, pastora Marisa, nos trouxe aqui para poder dar suporte a eles. A gente está aqui para aconselhar vocês, debaixo da orientação do pastor. A decisão quem toma é você. Não é isso, pastora? Eu vejo pessoas que vêm conversar com o pastor, mas já vêm com as suas decisões tomadas. Eles só querem o respaldo. O senhor acorda, o senhor desacorda? O pastor fala assim, eu vou orar para te dar uma palavra. O pastor não pode chegar e te dar uma palavra aleatoriamente. Não. A Bíblia fala de um profeta que era amigo do rei. Davi teve o desejo de construir o palácio para Deus, a casa de Deus. O amigo dele, profeta, assim, faz conforme está no teu coração. Ele liberou a palavra. Quando ele foi embora, o Espírito Santo, ei, volta. Fala para ele que ele não vai fazer, mas eu vou permitir que o herdeiro dele faça o templo para minha morada, para minha visitação. Amém? Deus é fiel. E na leitura desse livro, em cima desse tema, a senha é andar com Jesus. A experiência que o livro narra, do pastor Benihim, A Unção, o nome do livro, ele fala assim, ó, de igual modo, jamais esquecerei dos encontros que tive com um crente inglês. Ele fala que ele um dia teve um encontro com uma pessoa que a perna dele, a carne dele tremia, pastora. Porque a presença de Deus era tão forte na vida daquele homem que ele não suportava a presença de Deus sobre a vida dele. A unção, o poder. E tive que era dotado de uma tremenda unção do Espírito Santo em sua vida. De cada vez em que eu me aproximava dele, as minhas pernas tremiam. Algumas vezes eu me sentia fisicamente debilitado só de olhar para ele. É forte demais.
Aí, o pastor Benihim fez uma pergunta para Deus. Um dia eu orei: Senhor, que a tua unção que deste a ele esteja também sobre mim. Benção, né, pastor? Eu quero. Alguém quer essa unção? E foi então que o Senhor retrucou em meu coração: paga o preço. E eu darei a mesma unção. E qual o preço? Indaguei. Qual é o preço para que eu tenha unção? Para que eu esteja no lugar e as pessoas sejam impactadas, sejam libertas, sejam batizadas, sejam avivadas. O avivamento é a vida de Deus dentro de mim, dentro da sua vida. Amém ou não amém? Avivamento não é xarabaxarala. Não é só isso não, irmão. Avivamento é você estar no lugar e Deus transformar aquele lugar porque você está ali. Avivamento é a vida de Deus na tua vida e na vida daqueles a quem você estiver perto. É a vida de Deus entrando na vida das pessoas. Há um testemunho de um tempo atrás, as Ilhas Fiji. Já ouviu falar desse testemunho, pastor? As pessoas se uniram em oração. E Deus converteu todos da ilha. Parou a corrupção, parou a roubalheira, parou a desgraça, parou. Mas parou porque a vida de Deus, o temor de Deus entrou no coração das pessoas. É o preço que tem que ser. Como é que se paga o preço? Quantos já tiveram crise aí, ó? Você está vendo um jogo, está vendo uma série, está vendo um filme, ao Espírito Santo, desliga e vai para o quarto. Só eu? Às vezes você está numa rodinha, está na família, o Espírito Santo, vai embora. Eu quero falar com você. Eu já fui em festa de familiares não crentes. Mas eu estava tão ligado com Deus que eu chorava na festa e o Espírito Santo ministrava em meu coração naquele ambiente. Quando eu me converti há 26 anos atrás, eu fiz uma oração sincera para Deus. Que eu nunca volte para o caminho de onde o Senhor me tirou. Porque se o Senhor achar que eu vou voltar, prepara e leva. Eu não quero viver mais nesse mundo sem a sua presença. Amém. E qual o preço? Indaguei. Aí a resposta foi essa, ó. A resposta não foi dada de pronto, mas um dia, de súbito, a resposta foi dada pelo Espírito Santo. E ele me mostrou a resposta em Atos 4:13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indultos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com ele. As pessoas observaram que Pedro e João havia estado com ele. Com ele quem? Por isso que eles faziam sinais, prodígios e maravilhas. Pedro teve o privilégio de chegar mesmo com as suas intemperanças, né? E Jesus ia moldando o caráter dele. Ele andava com Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Em dado momento, pela série The Chosen, eu vi, eu não sei se está entre as linhas, Pedro, ele tinha uma dívida. Ele tinha que pescar para pagar essa dívida. E ele ia pescar e nada acontecia. Foi quando Jesus falou assim, ó, você pode me levar um pouquinho ali com seu barco? Quando Jesus entra no barco da vida de Pedro, a vida de Pedro é transformada. O que aconteceu? Pedro voltou e Jesus disse assim, ó, lance a rede para a direita.
Pedro era pescador, irmãos. Pedro conhecia o mar, mas ele não tinha uma palavra. Por mais que você tenha competência, habilidade, agilidade, mas se você não tem uma palavra, esquece. Hoje eu vi parte de uma mensagem. Jesus, ele estava guardado até os seus 30 anos de idade. Mas dos 30 até os 33, a unção foi sobre a vida dele, que aconteceram sinais, prodígios e maravilhas. O que me chama a atenção? Pedro, ele andou com Jesus. Jesus morreu e foi assunto aos céus. Pedro tentou voltar para a velha vida. Vou continuar na minha pescaria. Aí Jesus chama Pedro, ressurreto. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E dali o ministério de Pedro floresceu. Pedro pregava e milhares de pessoas aceitavam a Jesus. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava as pessoas. A sombra. Pedro pagou um preço. Amém. Essa é a chave. Ter estado com Jesus por muitas vezes e constantemente, e não apenas alguns minutos por dia, e nem apenas ocasionalmente. Sempre. A chave é estar com Ele. Em momentos de aflição da nossa vida, se Ele estiver presente, a tranquilidade estará repousada no seu coração. Quantos aqui já participaram de um velório de crente? É diferente ou não de outros velórios? Mas como assim a presença do Espírito Santo se faz presente no velório? Minha esposa, meus filhos, 2018, eu nunca tinha levado até então os meus filhos para o evangelismo de cemitério. Estava muito novinhos, eu não queria levá-los para eles verem. Aí teve um dia que eu entrei em acordo com a minha esposa, vamos levar eles para eles conhecerem? Não espectador. Olha, vem cá. À distância nós falávamos, isso aqui é para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Eles foram ao cemitério. Uma semana depois, perderam o avô. Mas estavam com o Espírito Santo. O velório do meu sogro, está aqui minha esposa, que não me deixa mentir. A presença de Deus era tão forte que eu achei que meu sogro iria ressuscitar. Tinha outros velórios acontecendo. As pessoas saíram dos seus lugares e vieram para estar junto conosco, porque a presença de Deus estava ali. Eu não quero abrir mão dessa presença. Eu não quero. Talvez algumas coisas não aconteçam na minha vida porque Deus sabe que Ele não quer me perder. Pode ser que eu tenha um espinho na carne, que esse espinho seja a minha total dependência dele. Eu queria concluir essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto? Você está disposto a renunciar horas de sono? Está disposto a renunciar a algumas coisas que te atrapalham ou distanciam de viver uma comunhão íntima com o Senhor? Quantos creem que o Espírito Santo de Deus fala? Antes de eu casar com a minha esposa, tinha uma conhecida e disse assim, ó, ora com fulana.
Eu estava deitado dormindo. O meu amigo Espírito Santo me acordou. Josué 3:4. Ué, Josué 3:4? Aí eu fui ler a Bíblia, Josué 3:4. Portanto, haja distância entre vós e ela. Distância cerca de 2.000 côvados. A irmã queria me unir a uma... E o Espírito Santo falou assim, ó, haja distância entre você e ela. O que eu fiz? Obedeci a voz do Espírito Santo. E a situação lá vinha, queria, fazia, e tinha gente que não sabia de nada e queria ajudar. Falei assim, eu tenho uma palavra. Outra vez que o Espírito Santo falou muito claro comigo, o Espírito Santo me revelou a oração que uma irmã fazia por mim, quando eu era solteiro, bonitão. Aí eu estava na casa da minha mãe, Átila. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, ela está orando esse versículo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí eu falei, Espírito Santo, agrado dela, mas o meu não. Acabou, cortei a oração dela. É um desejo dela, mas não é o meu desejo namorar ela, eu não quero. Acabou. O Espírito Santo entrou no circuito. Hoje Ele te convida a estar aqui no altar, a você fazer um voto com Ele, a você entender o que é pagar um preço para você viver uma vida plena, repleta, cheia, envolvida na unção dEle. Para quê? Para você ser uma bênção na sua casa, nas adversidades que vierem, nas decisões que você tem que tomar. Ele vai conduzir você em cada momento. Eu já estou aqui. Eu quero pagar um preço. Eu quero ver cego enxergar, mudo falar. Eu quero ver o paralítico andar. Se Deus permitir, até o morto se levantar. Isso faz parte de um chamado de um evangelista. Está linkado a sinais, prodígios e maravilhas. Tenho pago um preço de renúncia. Se não é suficiente, que o Espírito Santo me conduza a pagar o preço que for necessário. Amém? Queria orar por você. A primeira renúncia é você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Qual o preço a ser pago? Vim para frente. Eu quero, eu anelo, eu desejo. Amém. Quantos querem ver sinais, prodígios e maravilhas? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo, falar em novas línguas? Quantos querem ter autoridade, revestido da unção do Espírito Santo? Ah, mas a igreja está aqui. Você é um representante dela. A sua vida é um instrumento nas mãos do Senhor. Ele vai tocar a sua vida.